próprios medicamentos contra fungos é capaz de matar essa doença. Então é algo assim muito preocupante. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui do canal Elvis Não Presley. Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Espero que esteja tudo joinha. E enfim pessoal, era só o que faltava, né? Agora vinha uma nova doença, só que dessa vez não vai ser mais como essa que a gente está vivendo, essa Xing Ling aí, que veio do lado do Xing Ling, que tá aí, e fez a gente ficar em casa, fez a gente usar máscaras, e fez a gente ter todo esse cuidado que a gente tem. Além dela, surgiu também a Arenavírus, que eu já falei aqui no canal também. É só procurar aí que em algum lugar você vai ver esse vídeo falando sobre isso. Essa doença que é de fungos, uma doença que infelizmente nem medicamentos e muito menos ficar sem eles, né? Lógico, mas não tem medicamento e nem os próprios medicamentos contra fungos é capaz de matar essa doença. Então é algo assim muito preocupante de se pensar. Além do que, a gente com essa pandemia, todo mundo em casa, muitos parou de fazer seus exercícios, de levar a sua vida. Muitas pessoas estão com imunidade baixa, e o fungos, quando a gente está com a imunidade baixa, ele se torna ainda pior do que quando não, entendeu? Então é isso, eu vou ler essa matéria e a gente já vai entender o risco, se tem risco, se é algo tão grave assim como dizem, como estão dizendo por aí em vários portais e vários jornais. Eu vou ler essa matéria da BBC News e já volto. Vamos lá, pessoal. Vamos ler essa matéria junto. Pessoal, só para explicar aqui, eu estou usando bastante BBC News como fonte. Tem outras fontes, outros jornais, mas porque é uma mídia grande, né? Uma mídia que tem muitos acessos e que, sendo assim, tem uma certa confiança, né? Então por isso que eu uso muito o BBC News Brasil, né? Então vamos lá. A matéria da BBC News diz assim: superfungo em alerta no Brasil. Entre aspas, o superfungo no Brasil preocupa, mas não é ameaça, como Covid-19, diz infectologista. Mariana Alves, @Mariana Alves, deve ser o Instagram dela, da BBC News Brasil em São Paulo, 9 de dezembro de 2020. Bom, vamos lá para a matéria então. Um homem hospitalizado na Bahia com Covid-19 possivelmente foi infectado também por um fungo, tornando-se o provável primeiro caso de adoecimento por Candida auris no Brasil. Ao emitir um alerta na segunda-feira, 7 de dezembro, sobre possível chegada de Candida auris no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou que trata-se de um fungo emergente que representa uma ameaça à saúde pública. Descoberto em 2009, o fungo já se alastrou por mais de 30 países. A causa: preocupação por ser multiresistente a medicamento e fatal em cerca de 39% dos casos. Vamos lá, continuando. Possivelmente a vítima de duas novas doenças, uma causada por vírus e outra por um fungo. O paciente baiano representa o futuro em que estaremos mais vulneráveis a patógenos que evoluem para nos infectar com maior eficácia. Eita, evoluir para isso? Não evolui não, por favor. É que ultrapassam todas as fronteiras, explica o médico infectologista Alessandro Comaru Pascoaloto, professor da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, a UFCSPA. Em 2019, ele escreveu um texto junto com a médica Tereza Cristina, um nome difícil aqui,
acho que é Sukenik, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e com Jacques F. Meis, pesquisador na Holanda, que vem se dedicando ao estudo do novo fungo, dizendo no título que a chegada do fungo ao país era só uma questão de tempo. O Brasil está até agora livre da Candida auris, ou estamos perdendo algo? Ainda que haja muitas semelhanças entre as duas novas doenças, Pascoaloto, que fez doutorado sobre fungos do gênero Candida, explica como devemos encarar as notícias sobre Candida auris em plena pandemia do coronavírus. Lá, continuando. Embora ele seja muito resistente e preocupante, não sei se a Candida auris vai chegar ao ponto de infectar muita gente, explica o médico à frente dos laboratórios de biologia, moléculas e micologia da Santa Casa. Pensei que eu tinha lido errado, mas era micologia mesmo. De Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e membro da Confederação Europeia de Micologia Médica, FECMM, na sigla em inglês. Bom, em termos globais, ainda são poucos os casos. Não é porque temos a suspeita de um caso no Brasil que temos que fechar as fronteiras, mas dada a sua resistência, sempre vem o mais, né? Depois do mais que vem o perigo. Então tá, mas dada a sua resistência, existe sim um alerta, porque o fungo enfatizado aqui, pode causar surtos em pequenos núcleos, como no ambiente hospitalar. De acordo com a estimativa publicada por pesquisadores chineses na revista científica BMC Infectious Diseases, em novembro há ao menos 4,7 mil casos de infecções pela Candida auris já registrada em 33 países, com a taxa de mortalidade média em 39%. Entre as várias armas que as doenças infecciosas podem ter, como capacidade de se alastrar com facilidade de matar ou de driblar medicamentos, é esta que mais preocupa o caso do novo fungo, embora os outros poderes também existam, entre aspas. O grande perigo dele é sua resistência, como outra espécie de Cândida. Ele pode ser facilmente transmitido, mas a grande preocupação, especialmente, é ambiente hospitalar. É como o fato de ser multiresistente, porque as opções de tratamento ficam muito estreitas, explica. Fica difícil, né, pessoal? Segundo a comunidade da Anvisa, divulgado na segunda-feira, a Candida auris representa resistência a vários medicamentos antifúngicos comumente utilizados para tratar infecções por Candida. Algumas cepas Candida auris são resistentes todas as três principais classes de fármacos antifúngicos, polienos, azóis e equinocandinas, fecha aspas, diz o documento. Vamos ver se tem mais. A resistência microbiana, que envolve fungos e também bactérias, é considerada uma das maiores ameaças à saúde global. Pela Organização Mundial da Saúde, OMS, ela acontece pois os micro-organismos têm evoluído a se tornado mais fortes e hábeis em driblar medicamentos como antibióticos, antifúngicos, fazendo com que várias doenças já tenham poucas ou nenhuma opção de tratamento disponível. Meu Deus, é preocupante realmente. Vamos lá, continuando. Casos como a Candida auris são como um evento adverso do progresso da humanidade. À medida que a gente progride e produz mais antibiótico, que as pessoas são mais invadidas por procedimentos médicos, sobrevivem, mas passam a surgir novos patógenos que antes não
causavam doenças e devido à pressão dos remédios, eles surgem resistentes, explica o Pascoaloto. Então a Candida auris é só a bola da vez, assim como já foi a Staphylococcus aureus, que desenvolveu a resistência à penicilina após a Segunda Guerra Mundial. Eita, falei outra palavra que não pode no YouTube, mas tudo bem, não sou monetizado ainda. Depois, era o coco resistente à vancomicina e tantos outros. Cada vez a gente tem menos antibiótico para usar, cada vez mais patógenos resistentes. Bom, vamos ver isso aqui. Ah, tá. Continua a matéria. E vamos continuar. A matéria é meio grande, mas é importante, né? Colonização no hospital, né? Ele enfatiza aqui. O médico explica que aproximadamente 20 a 30 espécies do gênero Candida causam doenças em humanos. Algumas delas conhecidas por frequentar o ambiente hospitalar, colonizando catéteres e outros dispositivos médicos. No caso, é complicado. Até mesmo se fizer procedimento médico, a gente pegar essa doença, estamos lascados, né? Vamos falar assim. É através de procedimentos mais invasivos, como cirurgias, e também diante de pessoas com imunidade enfraquecida, ou com intenso uso de antibiótico, que os fungos, seres oportunistas, aproveitam para se proliferar. É igual eu falei no começo do vídeo, né, pessoal? Com essa situação pandemia aí que a gente está vivendo, muitas pessoas parou de fazer exercício, tá com a imunidade baixa, até que a maioria parou. Vamos ser honestos, é difícil chegar em casa e fazer exercício. Eu mesmo, nessas quarentenas que teve aí, que fechou a academia, agora já tá aberto, eu engordei aí quase 15 quilos, né? 14 quilos e pouquinho. Consegui recuperar até agora cerca de 6 quilos, né? Porque na verdade tinha sido 8, eu perdi 2, voltei 2, né? Mas pode ser uma redução de líquido. Enfim, mas isso não tem nada a ver com esse assunto, mas é só para enfatizar, né? Em seu alerta, a Anvisa apontou que além da multiresistência e do risco de ser fatal, principalmente em pacientes com comorbidades, a Candida auris apresenta ainda obstáculos a permanecer viável por longos períodos no ambiente, semanas ou até mesmo meses, gente, ó, até meses, e apresentar resistência a diversos desinfetantes usados nos hospitais. Aí continua a matéria, vamos ler. Dos muitos desafios trazidos pelo novo fungo, outra é a dificuldade de identificá-lo por meio de exames, então muitos provavelmente houve subnotificações de casos anteriores, respondeu Pascoaloto à BBC News Brasil por telefone. Foi com este mote que ele e os colegas escreveram um editorial na revista científica Brazilian Journal of Infectious Diseases, indicando que o aparecimento da Candida auris no Brasil era uma questão de tempo. Isso aqui ele já falou, não precisava, nem vou falar de novo, né? Mas enfim, o conhecimento dessa espécie é difícil, requer métodos que a maioria dos hospitais não tem. Então, pode ser que ele se dissemine. Quem desanima é nós, se isso, né, passar em diante com a facilidade, porque ninguém perceberá, diz o médico. Após a suspeita de infecção pelo fungo e seguido a protocolos definidos pela Anvisa, o Hospital Estadual da Bahia encaminhou a amostra do paciente ao Laboratório Central de Saúde Pública, professor Gonçalo Muniz, LACEN BA, que confirmou a presença da Candida auris e remeteu o material para uma nova confirmatória no laboratório da Faculdade de Medicina Universidade de São Paulo, HSFMUSP, que também sinalizou positivo, notificou a Anvisa na segunda-feira, 7/12.
7 de dezembro. Pessoal, eu voltei rapidinho só para dizer que eu vou deixar aqui no vídeo. Eu tava editando, aí eu pensei, vou deixar porque é importante, né? Esse médico infectologista, o Dr. Antônio Bandeira, falando sobre esse caso, que é bom que a gente não cria tanto alarme, né? Opa, notificação, mas enfim, a gente não cria alarde, né? Beleza? Mas vamos pro vídeo. A identificação da Candida auris pela primeira vez no Brasil, aqui na Bahia, a partir de um paciente internado em um hospital privado, mostra a importância da identificação laboratorial de fungos mais complexos e mais resistentes. Pela primeira vez no Brasil, a gente está tendo a identificação desse tipo de fungo e que representa, nesse momento, um alerta, mas que nada que mostre que isso saiu do controle ou que exista um surto em nenhum momento. Não. O que existe é a identificação de um fungo mais complexo e que a gente tem que ter cuidado do ponto de vista de controle dos processos de transmissão dentro do hospital, com reforço da higienização das mãos, com isolamento de pacientes que possam ser identificados com esse fungo e também a limpeza e a desinfecção das superfícies de forma ativa, como vem já sendo colocado em prática. O Estado da Bahia, através da Vigilância Epidemiológica, vem acompanhando, juntamente com o Laboratório Central, a Vigilância Sanitária, os hospitais que estão envolvidos nessa identificação e o Ministério da Saúde, num esforço grande exatamente de identificar, de mostrar a contenção desse processo e mostrar os fatores de risco que possam estar implicados exatamente na emergência. Então, tudo indica que é um processo localizado e que a partir, então, de agora, todo esse reforço será feito no sentido de conter cada vez mais esse fungo. Bom, pessoal, então foi esse o vídeo. Bom, aqui eu tenho duas coisas a pontuar. Assim, pode ser que realmente a gente corra esse risco de ter esse vírus aí, ter esse risco, né? Esse fungos, aliás, desculpa. Mas assim, agora as pessoas estão se acalmando um pouco mais do Covid, né? Aí eu fico pensando, a mídia também, por um lado, ela gosta de noticiar coisas ruins, não é que gosta, é o que tem também, né? Mas ela enfatiza mais, vamos dizer assim, e meio que assusta a população. Bom, a minha opinião é o seguinte, que tem esses dois pontos para se analisar, né? Que sim, tem o fungos, tal, tem que se estudar, mas a gente não pode criar alarde, porque é igual falou ali, não é um vírus, não é um fungos tão preocupante assim. Foi um caso, né, que teve. É bom eles ficarem espertos e estudar, mas foi um caso, não é uma pandemia, né? Enfim, não se deve exagerar, essa é a minha opinião. E escreve aí no comentário o que vocês acham, que eu vou dar um coraçãozinho e vou responder vocês, tá bom? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. E não esqueça de curtir, de comentar, quem não é inscrito, se inscrever. E é isso aí, muito obrigado, fui, tchau, até mais.